Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos gravando ao invés de estar presentes em função do agravamento da pandemia. Temporariamente, a diretoria determinou a suspensão das nossas palestras presenciais. E nós, que já estávamos com o tema definido, resolvemos então gravar a palestra e convidamos a todos a uma reflexão em cima de uma passagem de Jesus, uma das curas que ele fez, e que está descrita no Evangelho de João, é todo o capítulo 9 do Evangelho de João. Então, eu vou convidar a todos nós para acompanhar a leitura e a análise do trecho. O Haroldo nos convida, né, a entendermos o contexto onde essas coisas foram escritas e vivenciadas, para que nós possamos melhor depreender. E como ele bem ressalta, que Kardec anota na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita é a chave para que nós possamos conhecer e compreender os ensinos que Jesus deixou, não só por suas palavras, mas, sobretudo, por sua vivência, por sua experiência com os próprios discípulos. Então, nessa passagem que João anotou, ele traduz para a gente o que aconteceu numa circunstância em que era um sábado e Jesus curou um cego de nascença. Então, ao passar, viu um homem cego de nascença. Registra João. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: Rabi, quem pecou, ele ou seus genitores, para que fosse gerado cego? Então, vale a pena a gente analisar um pouquinho esse trecho, porque aqui mesmo já indica que os discípulos deveriam ter uma noção da reencarnação, embora não o compreendessem profundamente necessariamente. Hoje nós temos, nas obras de André Luiz, o detalhamento do processo encarnatório. Então, para nós espíritas, fica mais fácil a compreensão desse processo. Mas, se eles não tinham necessariamente a noção clara, que nem Nicodemos tinha, né? Porque ele pergunta a Jesus sobre isso. Mas os discípulos aqui, por essa pergunta, já indica que eles deviam ter uma noção. Porque como pode perguntar se uma pessoa ela é cega de nascença? Aqui já vem a lei de causa e efeito, né? É uma dor, né? Uma aflição, deve ter uma causa. Então, eles perguntam, aonde está a causa? Nos seus genitores que erraram, fizeram alguma coisa errada? Ou ele próprio? Ora, se ele próprio pode ter errado, como é que ele pode ter feito isso sem ter tido uma vida anterior para ser gerado cego? Então, aqui já nos dá mais um trecho do Evangelho, né, de Jesus, dos Evangelhos de Jesus. Existem muitas passagens onde a gente pode depreender com clareza a ideia, o conceito da reencarnação. Então, aqui está claro. Então, os discípulos perguntaram a Jesus, vendo, né, que era um homem cego, que costumava mendigar num determinado lugar, eles perguntam, né, de quem era o pecado, né, o erro cometido. Os pais ou o próprio indivíduo? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus genitores.
mas para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. É necessário realizarmos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, a princípio, primeiro que Jesus já mostra para os discípulos que eles não estavam com muita clareza a respeito do caso específico daquele cego de nascença. Então, é possível que nem os pais, nem ele próprio tenha pecado ou feito algum erro, né? Ora, mas nós entendemos com a doutrina espírita que se o indivíduo está vivenciando uma circunstância aflitiva, como é o caso da cegueira de nascença, tem uma razão. Mas ele aqui apresenta para a gente um motivo que não necessariamente é débito do passado. Nem ele pecou, nem seus genitores, mas para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. Ou seja, fica claro para nós que ele aceitou reencarnar com a cegueira, vivenciando a prova, né, de haver experimentado todo um período de existência sem ter a possibilidade de ver, para que Jesus o curasse. Porque uma das coisas que está nas profecias a respeito da vinda do Messias é que ele faria prodígios, curaria cegos, leprosos, paralíticos. Então, era uma prova de que ele era o Messias, era exatamente a possibilidade de realizar essas curas. Então, Jesus explica aos discípulos que esse caso específico do jovem que estava ali, ele não tinha cometido nenhum delito. Ele aceitou, então era uma prova. E a gente sabe que a gente cresce com o sofrimento, seja ele na prova ou na expiação, é sempre um movimento evolutivo no sentido de ascensão espiritual. Então, Jesus apresenta a ideia, mas aí depois ele diz que é necessário realizar obras daquele que me enviou, que certamente ele está falando de Deus, enquanto é dia. Então, aqui a gente vê uma metáfora, né? Uma ideia que está profunda ali, que a gente precisa entender, porque ele não estava falando do dia de 24 horas, mas ele estava falando a respeito de um momento em que a humanidade recebeu a presença do Messias, e enquanto ele estava ali realizando aqueles prodígios, podendo trazer para a humanidade, especificamente para o grupo de hebreus que teve a oportunidade de conviver com ele, a manifestação de que ele era o Messias. Então, era preciso que ele fizesse isso enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, a noite aqui seria quando as trevas tivessem assumido, né, o domínio aparente, a gente sabe, né, do momento, mas são circunstâncias, que seria exatamente aquele momento em que Jesus ele é arrastado para a crucificação e é retirado do convívio, né, com os discípulos. Então, ele precisava realizar aqueles eventos, e houve circunstâncias em que os fariseus tentaram acabar com essa convivência de Jesus com a população, com o povo, e como não estava na hora dele ser preso, né, e crucificado, como ele sabia que isso ia acontecer, ele simplesmente desaparecia na multidão. Então, aqui ele mostra que aquela era a hora dele apresentar-se como Messias e realizar
os eventos que havia sido, né, profetizado sobre ele. Por quê? Porque ele precisava chamar a atenção para si, para que o povo ouvisse suas palavras e pudessem conviver com ele. E, de fato, Jesus atraiu multidão de pessoas, não só pelos prodígios que ele realizou, mas, sobretudo, pelo seu magnetismo, pelo seu amor, pela afeição que ele dedicou aos aflitos, que para ele eram aqueles que melhor o compreendiam, porque estavam abertos em seus corações a ouvi-lo. Felizmente, nós fechamos muitas vezes os nossos ouvidos, os nossos olhos, e não enxergamos as luzes que estão ao redor de nós, porque estamos na fartura, na facilidade. Mas quando a dor nos bate à porta, nós buscamos Deus e parecem que a nossa sensibilidade se aguça e a gente então passa a enxergar aonde não estávamos vendo antes. Então, a gente vê aqui que Jesus afirma que ele precisava realizar as obras daquele que enviou enquanto era dia. E aí ele diz ainda: enquanto estiver no mundo, sou a luz do mundo. Essa expressão de Jesus é muito importante para que nós entendamos que a luz é não só o conhecimento, mas é também a capacidade de perceber, de sentir e de se iluminar interiormente. Jesus é a verdade. Ele aqui, quando ele veio há 2000 anos, ele representou para a humanidade a presença viva da verdade entre os homens. Então, a verdade é a luz. E ela, sendo verdade, ela não se desfaz com o tempo, não está sujeito às mudanças e às transformações. Então, enquanto estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, Jesus aqui demonstrava que, enquanto ele estivesse presente, convivendo entre os discípulos e entre o povo, entre as pessoas, ele representou para a humanidade um momento de grande iluminação. Ele, afinal, era a luz do mundo. Ele afirma isso para a gente. Seguindo os versículos de João, ele diz: ao dizer essas coisas, cuspiu na terra, fez barro com a saliva e aplicou o barro sobre os olhos dele. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que interpretado é enviado. Então ele partiu, se lavou e voltou vendo. Então aqui a gente vai observar que Jesus, para que ele poderia talvez fazer, né, a cura sem precisar do barro, mas ele se utiliza, né, dos elementos da terra para poder materializar o processo da cura, ou seja, era preciso que ele tivesse esfregado, né, o barro nos olhos do cego de nascença, porque se era o cego de nascença, não era uma simples catarata, né? Ele nasceu cego. Então, alguma coisa aconteceu naquele processo em que Jesus estava passando o barro sobre os olhos dele. A gente sabe que o divino médico tinha fluidos suficiente para poder regenerar qualquer tecido, nervos, né? Células que precisassem ser regeneradas. Mas faz o evento, né, de esfregar o barro nos olhos e manda ele se lavar no tanque de Siloé. Ora, que tanque era esse? Haroldo Dutra, no livro dele, ele explica para a gente que a palavra Siloé significa o enviado, porque havia em torno daquele tanque, né, uma crença de que o enviado viria, né, era uma água sagrada. Inclusive, né, as pessoas frequentavam muito
aquele tanque para que buscassem, de alguma maneira, se beneficiar. Então, ele vai, se lava e volta vendo. Então, a cura se realizou efetivamente. Então, o que a gente precisa analisar aqui é que, assim como o barro foi usado para limpar e curar os olhos dele, a circunstância da cura da cegueira também tem um significado profundo que nós precisamos extrair. Ora, nenhum evento da vida de Jesus deixa de ter um significado profundo. Ele não está apenas no significado superficial do evento da cura. Ele é mais profundo. E nós precisamos entender a profundidade desse significado, que é curar a visão. Nós também não enxergamos muitas coisas que só a luz da verdade é capaz de abrir os nossos olhos. Então, o orgulho, por exemplo, ele nos cega. Não enxergamos as coisas como elas são quando o nosso orgulho nos faz pensar que temos certeza absoluta de que nós estamos certos e deixamos de enxergar, por exemplo, o ponto de vista do nosso companheiro, que tenta nos trazer uma compreensão diferente daquela que nós estamos. É como se fosse um ângulo, né, que estivesse olhando as coisas de um outro ângulo, e certamente ele está enxergando coisas que a gente não está enxergando. Mas se nós não abrimos mão do nosso ponto de vista, nós não conseguimos enxergar as coisas. Então, essa limpeza dos olhos representa também que a palavra de Jesus traduz conhecimentos, ensinamentos que nós precisamos impregnar-nos dela para que a gente possa enxergar melhor. Então, seguindo ainda a passagem descrita por João, ele diz assim: então os vizinhos e aqueles que o viam, porque era pedinte, diziam: não é este o que ficava sentado mendigando? Uns diziam: é este. Outros diziam: não, mas é semelhante a ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Ou seja, nesse momento, as pessoas que conheciam o pedinte, né, viram que alguma coisa aconteceu ali. Ora, ele não via, mas agora estava vendo. Então, como a cura de um cego de nascença é algo que, para eles, é uma quebra de paradigma muito forte, eles duvidaram, né? Será que é ele mesmo? E essa dúvida, ela persistiu, nós vamos ver ao longo de todo o capítulo de João. Então, eles mesmos, né, que, de certo modo, não estavam ainda muito convencidos da grandeza de Jesus, não imaginaram que ele pudesse ter curado um cego de nascença. Então, João continua dizendo aqui para a gente. Diziam-lhe, portanto, como os teus olhos foram abertos? E ele respondeu, um homem chamado Jesus fez barro, aplicou em meus olhos e me disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Assim, depois de partir e me lavar, recobrei a visão. Então, nem todos acompanharam, né? Aqueles que estavam curiosos e duvidando, né, de que ele agora estava enxergando, entenderam claramente como se deu o fato. Então, perguntaram a ele e ele simplesmente, com muita naturalidade, narrou, descreveu aquilo que aconteceu. E disseram, onde está ele? Ele diz, não sei. Então, naquele momento, Jesus, quando faz a cura, ele coloca o barro sobre os olhos, né, do cego e manda a ordem
e, pelo visto, ele vai embora. O cego já não sabia onde Jesus estava. Ele não era uma pessoa que estivesse acompanhando Jesus. Ele simplesmente, Jesus se aproveitou da circunstância em que ele ali estava e fez a cura por iniciativa de Jesus. Não foi ele que pediu, diferente, por exemplo, do cego Bartimeu, que, sabendo que Jesus estava passando por ali, ele começa a chamar, a tal ponto que os discípulos se incomodam, né? E Jesus, então, acaba perguntando para o cego o que é que ele queria. Então, são circunstâncias diferentes. E o cego Bartimeu diz, que o veja, Senhor. E Jesus, então, vai e cura ele. Nesse caso específico do cego de nascença, ele estava ali simplesmente como um pedinte, e porque os discípulos perguntaram, e certamente não foi simples assim, né? Jesus já tinha programado essa circunstância, tanto é que ele veio numa condição de prova, dado que Jesus respondeu aos discípulos que nem ele nem seus pais houveram feito nada para nascer dessa forma. Era uma prova para ele, na qual ele aceitou ser curado por Jesus. Então, Jesus já o encontrou e fez a cura dele. Então, naquele momento, o cego não sabia onde Jesus estava. Ele simplesmente disse, não sei. E levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, esses versículos de João traz para a gente duas coisas importantes. Primeiro, porque os fariseus tinham ali na multidão pessoas que eram como que vigias, que acompanhavam, como se fossem espiões acompanhando a trajetória de Jesus, que, de uma certa forma, estava começando a fazer volume e impressionando a multidão. E isso incomodava os fariseus. Os fariseus não reconheciam nele o Messias, embora as profecias tivessem anunciado que uma das características do Messias eram as curas. Então, era preciso que a cura fosse algo muito prodigioso. E os fariseus, então, foram informados, né, a respeito dessa cura. Agora, por que João fez questão de indicar que era sábado? Porque sábado é o dia do sabado, o hebreu. É o dia do descanso. E dentro lá, né, das determinações de Moisés, é um dia que ele não pode fazer nada, não pode trabalhar, não pode, né, fazer atividades. É uma prescrição dos hebreus de forma, e que eles cumpriam de forma muito rígida. Então, no ponto de vista dos fariseus, sábado era um dia que Jesus não podia estar fazendo coisas como essas, prodígios assim, né? Então, João fez questão de registrar que essa foi uma ocorrência que deu no sábado, nós vamos ver por que adiante. Tornaram, pois, deixa eu mudar aqui, tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então, é a terceira vez que ele está explicando isso aí, né? Não, aqui é a segunda vez que ele está explicando. Então, ele explica para os fariseus como é que foi que aconteceu e se aqueles que estavam por ali, né, em torno do lodo, acompanharam, não estiveram necessariamente presentes no evento da cura que Jesus fez, por isso que perguntaram. Os fariseus também não, então a dúvida, né, ficou no ar. Será que realmente Jesus curou ele? Será que ele era cego? Então, a gente vai ver aqui, ó. Então, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Ou seja, não respeita o sábado,
como era a tradição dos hebreus. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Então, no grupo que ficou ali entre os fariseus e aqueles que levaram, né, o jovem curado, nem todos estavam de acordo, né, no sentido do julgamento a respeito de que Jesus era ou não era um homem de Deus. Então, se ele não guarda o sábado, o fariseu, aquilo já era uma transgressão da lei de Moisés, e para eles a lei de Moisés era a verdade. Então, o outro dizia: não, mas se você está dizendo que ele está, né, transgredindo a lei, por isso que diz que é um pecador, como é que ele faz uma cura, né, fazer alguém que era cego ver? Então, ficou uma coisa meio polêmica entre eles ali, e aí João continua dizendo assim: tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Né? Já que estavam julgando Jesus, se ele era pecador ou não, ele respondeu que é profeta. Então, o cego, ele apresenta junto aos fariseus a confissão de que ele acreditava que para que ele pudesse ter sido curado, e ele sabia que ele era cego de nascença, Jesus só poderia ser um profeta. Ou seja, profeta, naquele tempo, eram aqueles que faziam prodígios porque tinham conexão com a divindade, com Deus. Então, era uma pessoa especial, uma pessoa diferente. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, porque se eles achassem que ele fosse cego, realmente aquilo era um grande prodígio. Então, eles preferiram pensar que aquele jovem não era cego e que tivesse sido cego e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Então, mandou chamar os pais para terem certeza de que realmente aquele jovem era cego. Eles foram lá, mandaram chamar os pais, ou seja, os fariseus e os judeus, de modo geral, não estavam satisfeitos com a ocorrência e queriam provas, né? Muito bem. João continua dizendo assim: perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Quer dizer, isso os pais não tinham dúvida. Aquele era o filho dele. E eles sabiam que ele tinha nascido cego porque ele viveu a infância, a juventude estava ali, né? Agora vendo. Aí ele continua respondendo os pais: mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-o a ele mesmo. Ele falará por si mesmo. Então, aqui, a gente observa que os pais, claro que eles não participaram do evento, mas eles sabiam que o filho dele foi curado da cegueira de nascença. Agora, eles não poderiam responder pelo processo da cura. Então, transfere para o filho a responsabilidade de lidar com os fariseus. Porque os fariseus, quando chamaram os pais, eles estavam ali intimando eles, é como se fosse o judiciário intimando a pessoa a responder um processo. E os pais não quiseram se comprometer nessa hora, até porque, né, não queriam estar mal perante as leis. Leis no sentido, porque o povo hebreu era um povo teocrata, ou seja, ele era regido por leis religiosas. E aí João continua dizendo assim, ele explica, né, por que os pais disseram dessa forma. Se os pais disseram isto, porque temiam os judeus,
porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Ou seja, nesse momento em que Jesus cura o cego de nascença, já estava estabelecido entre os fariseus que eles precisavam tomar uma providência, né? Porque Jesus estava se tornando uma pessoa muito relevante e importante entre o povo. E a questão principal estava, ele era ou não era o Messias? E, nesse sentido, os fariseus entenderam entre eles que se eles fossem reconhecer Jesus como sendo o Messias, de acordo com os profetas que eles seguiam, né? Eles liam a Torá era um conjunto de ensinamentos, né? De Moisés, mais os profetas, mais um conjunto né? de leituras, né? Que para eles eram sagradas. Então, se naquelas leituras sagradas havia, né, definido que haveria um Messias que viria ao mundo e que ele, então, iria libertar, né, o povo hebreu, era isso que eles esperavam, um Messias que fosse guerreiro libertador e que desse aos hebreus, né, a hegemonia do domínio na terra. Só que aquele Cristo não tinha absolutamente nada a ver com essa ideia que os fariseus faziam do Messias. Ou seja, faziam uma ideia de acordo com seus interesses pessoais, né, de poder, de desejo de poder. E aquele Messias era o contrário. Ele era a antítese daquilo que eles pensavam. Então, eles disseram e determinaram que quem assumisse que Jesus era o Messias, eles iam ser expulsos da sinagoga. E para o judeu, ser expulso da sinagoga era algo muito sério. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Ou seja, o próprio filho ia ter que assumir as consequências daquela cura. Então, chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Isso deixou os fariseus muito desconcertados, porque como conciliar a ideia de ser Jesus um homem pecador se ele estava fazendo um prodígio que realmente só alguém sendo de Deus poderia fazer? E isso estava em contradição com os próprios interesses dele, né? Então, vendo que os pais não solucionaram o problema deles, e voltando de novo, a pergunta ao próprio homem que foi curado, dali também eles não conseguiram tirar nada, porque ele foi sincero e honesto. Ele disse, olha, eu não estou querendo dizer se ele é pecador ou não. Uma coisa é certa, o prodígio se realizou. Eu era cego e agora vejo. Os pais confirmaram que ele era filho, que tinha nascido cego, então os fariseus estavam encrencados aí nessa história. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Aí é muito interessante essa passagem, porque o jovem responde assim, ó, eu já vos disse e não ouviste. Para que o quereis tornar a ouvir? Porventura vós quereis tornar-vos discípulos dele? Então, o jovem provocou, né, instigou os fariseus. Por que eles estavam querendo entender tanto, né, a respeito do processo, se ele já havia dito? Já tinha explicado. Por que eles queriam ouvir novamente o evento do prodígio de Jesus? Então, é claro que a pergunta do jovem era uma pergunta provocativa, né?
se eles tinham determinado que não queriam que fosse afirmado que Jesus era o Cristo. E aí, então, o insultaram, quer dizer, eles se sentiram muito incomodados com aquilo que o jovem falou, e insultaram ele e disseram: tu és discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Aqui teve um errinho na posição. Mas nós somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, não sabemos, porém, de onde este é. Então, os fariseus, nessa hora, eles se resguardam naquilo que eles conhecem e sabem, né? E porque eles estavam sendo instigados a ter que reconhecer se Jesus era o Cristo ou não. Então, eles se prendem, uma coisa eu sei, nós somos discípulos de Moisés e sabemos que Deus falou a Moisés. Esse daí a gente não sabe o que é, qual é a relação que ele tem com Deus, né? Então, João continua dizendo aqui assim para a gente. Agora, ou seja, a tréplica, né? O homem respondeu e disse: nisso, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e, contudo, me abrisse os olhos. Ora, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. É claro que o temente aqui é o sentido de respeito, né? Não é que a gente deva temer a Deus, mas que a gente deve respeitar a Deus e faz a sua vontade. Então, aqui o homem está na tréplica dele, falando aos fariseus que, na medida que eles disseram, eu conheço Moisés, mas esse aí eu não sei quem é, ele diz, é muito curioso que vocês não saibam quem ele é. Nisso está a maravilha, porque ele curou. Né? Ele abriu meus olhos. E esse tipo de prodígio só pode fazer alguém que está com Deus, porque Deus, segundo, né, as ideias ali dos fariseus, né, Deus não ouve aos pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, é esse ouve. Então, para fazer um prodígio desse, né, determinar, Jesus dizer que eu quero que ele veja e ele vê, passar a ver, é porque a vontade de Deus está ali se cumprindo. Então, esse homem só pode ser de Deus, né? Isso, a tréplica do jovem. E, desde sempre, não se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Ele continua dizendo. Ninguém nunca viu alguém que tivesse curado alguém que fosse cego de nascença. Poderia até, talvez, né, uma cegueira temporária ter sido curado, né? Como a gente sabe que hoje isso é feito em cirurgias simples, às vezes, né? Uma catarata, isso ele consegue tirar, né? Pode ser que um processo desse pudesse ter ocorrido anteriormente, mas de um cego de nascença, então, nunca havia sido curado. Se esse homem não estivesse junto de Deus, não poderia fazer nada. Então, aqui conclui a tréplica do jovem que foi curado, mostrando que ele tinha argumentos sólidos para os fariseus, demonstrando que Jesus era o Cristo. Em resposta, o que falam os fariseus? Disseram-lhe, tu foste gerado todo em pecado e nos ensinas, e o expulsaram da sinagoga. Então, ele foi expulso da sinagoga porque os fariseus não conseguiram contra-argumentar. E aí acabaram apelando, dizendo que você foi gerado em pecado. Então, a gente volta à pergunta original dos discípulos a Jesus. Quer dizer, se alguém está cego, nasceu cego, melhor dizendo, se ele nasceu cego, alguém pecou. Essa era a ideia original. Né? Ninguém
as desgraças que aconteciam na vida, no conceito deles, eram castigos de Deus. Então, se alguém nasceu cego, alguém pecou. E aqui eles disseram isso. Tu foste gerado todo em pecado, ou seja, no ponto de vista dos fariseus, certamente o nascimento dele cego já foi uma circunstância de pecado. Então, como que ele queria ensinar para os fariseus? Então, expulsaram ele da sinagoga. Ou seja, não tiveram argumentos e acabaram apelando. Aí, João continua dizendo assim para a gente, que Jesus ouviu que o haviam expulsado e, encontrando-o, lhe disse, tu crês no Filho do Homem? Tem umas traduções que colocam o Filho de Deus, mas o Haroldo coloca o Filho do Homem, né? Então, o que esse Filho do Homem aqui representa? Representa justamente o Cristo, o paradigma para a qual a humanidade deve ter como referência. E nisso a gente lembra da pergunta que Kardec fez, né, aos espíritos a respeito de alguém, né, que possa ter servido de modelo e guia para a humanidade, né? E os espíritos respondem simplesmente Jesus. Então, ele é a referência essencial. Então, filho do homem é uma expressão que dá o sentido de qual é a criação, a produção que a humanidade está gerando. Então, todo o processo de evolução dos reinos mineral, vegetal, animal, eles produzem espécies cada vez mais complexas e evoluídas. Então, a produção da fase humana que o princípio inteligente vai desenvolvendo dentro de si, é, no final, a referência do homem integral, aquele ser, né, que, embora humano ainda, mas capaz de se tornar um ser completo, feliz, né, integral. Então, o Filho do Homem. Então, ele pergunta, tu crês no Filho do Homem? Então, Jesus representava o Filho do Homem, ou seja, aquele ser, né, mais elevado que a humanidade poderia alcançar. Em resposta, ele disse, quem é, Senhor, para que creia nele? Então, aqui, nesses 2 versículos de João, dá a entender que no processo do que Jesus haveria de cumprir, ele, além da cura do cego de nascença, ele precisava despertar nas pessoas a certeza de que ele era o Messias. Então, ele pergunta ao jovem, né? Você acredita no Filho do Homem, ou seja, no Messias? E ele, naquela hora, ele ainda não havia, né, relacionado uma coisa com outra, né? Quem é, Senhor, para que creia nele? Ele só sabia que Jesus, por ter feito aquilo com ele era um profeta, ou seja, ele era alguém que vinha de Deus. Agora, que ele era o Messias, isso ele não sabia. Então, Jesus pergunta para ele, quem é, Senhor, para que creia nele? E Jesus disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Então, Jesus reafirma para o jovem, e perante, certamente, os discípulos, inclusive João estava ali ouvindo e registrou essa passagem, de que ele reafirma mais uma vez que ele é o Messias, prometido aos hebreus pelos profetas. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Então, naquele momento, ele reforça, né, a noção de que, definitivamente, ele não só havia sido curado da cegueira física,
mas ele se curava da sua visão a respeito da chegada de Jesus, do Messias. Então, João termina, né, essa passagem, os últimos versículos, e Jesus disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. É muito interessante observar, porque Jesus, ele, depois, né, de um evento como esse, em que realmente chama atenção, ele apresenta algumas sentenças, algumas expressões que parecem, a princípio, paradoxais e um pouco sem sentido. Então, se nós não nos familiarizarmos com o Evangelho de Jesus e buscarmos entender não apenas com a lógica puramente racional, mas buscarmos entender com o coração, sentirmos o que Jesus queria dizer com isso, pegarmos o sentido profundo, porque, segundo Emmanuel, aquilo que é essencial não é visível aos olhos físicos. Então, para que a gente possa ter olhos de ver, que era uma expressão que Jesus costumava dizer também, ouvidos de ouvir, olhos de ver, é preciso que nós alarguemos as nossas percepções espirituais, que a gente não leia as coisas apenas no sentido literal, mas procure aprofundar e nos familiarizarmos, porque muita gente, né, e eu mesmo, quando era mais jovem, eu lia os evangelhos de Jesus, mas era difícil entender. Mas na medida que a gente vai, né, amadurecendo e vai estudando, e especialmente estudando a doutrina espírita, que abre para nós panoramas muito mais amplos, como Kardec diz, é a chave para o entendimento do Evangelho, então a gente consegue ir aos poucos se familiarizando e aprendendo um sentido mais profundo. Então Jesus diz: eu vim a este mundo para juízo, ou seja, para estabelecer o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal, a fim de que os que não veem, vejam. Ou seja, aqueles que ainda não conhecem, não compreendem a presença de Jesus, veio trazer luz ao mundo, para que aqueles que querem ver, vejam, né? Eles não veem, mas se querem ver, eles vejam. Mas os que veem se tornem cegos, e isso a gente vai conseguir entender um pouco mais adiante nos dois últimos versículos de João. Os que veem se tornem cegos. Isso parece um pouco paradoxo, mas vamos ver por que isso. Os que estavam com ele, quer dizer, as pessoas que estavam ali dentre, os fariseus, ouviram essas coisas e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Então, eles entenderam que Jesus estava falando de um outro tipo de cegueira, que não é a cegueira física. E será que Jesus, então, estaria dizendo que eles não conseguem enxergar? E aí Jesus diz assim: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Agora, porém, que dizeis vemos, permanece o vosso pecado. Então, essas três expressões, esses três versículos de João, que parecem assim um pouco complexos e confusos, ele, na verdade, está demonstrando para a gente que muitas vezes nós achamos que enxergamos. O orgulho é principalmente o sentimento que nós precisamos combater em nós, e bem-aventurados pobres, né, de espírito. Jesus nos convida dizendo que feliz é aquele que se torna humilde, porque ele
o humilde é aquele que admite que pode não estar entendendo, que pode não estar enxergando. Então, às vezes, as pessoas falam de determinado assunto e a gente acha que sabe daquilo e quer, né, demonstrar que sabe para as pessoas, que é o sentimento do orgulho nos faz ter essa atitude. Quando, às vezes, se a gente admitir que não sabemos, certamente a gente vai estar aberto para ouvir novas percepções, novos pontos de vista. Isso vai fazer com que, certamente, a gente enxergue o que não enxergava. Então, aqui, Jesus está dizendo para os fariseus que eles acham que sabem. Eles afirmam, né, que têm o conhecimento da lei, mas não são capazes de enxergar o Cristo, o Messias. Ele acaba de curar um cego de nascença. Só alguém que esteja ligado a Deus é capaz de fazer isso. O próprio cego que foi curado fala isso para os fariseus e eles não conseguem enxergar. Então, se a gente acha que a gente enxerga, pensemos duas vezes, porque pode ser que a gente não esteja enxergando. Então, Jesus, né, diz que veio, né, vinha ao mundo para juízo, a fim de que os que veem vejam, e os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Então, esse é o sentido, né? O orgulho nos faz achar que sabemos. Se não formos humildes, compartilharmos as nossas limitações, os nossos conhecimentos, as nossas dificuldades de entendimento com aqueles que nos cercam, certamente a gente vai achar que sabe, mas, na verdade, ainda não sabe. Então, essa passagem nos traz a ideia de que nós precisamos buscar o que é essencial. A vida nos compartilha uma série de experiências e, se nós queremos enxergar e entender aquilo que Jesus nos trouxe, já que ele é a luz do mundo, nós precisamos nos familiarizar com o seu evangelho, buscar nas lições o sentido profundo e extrair dali uma experiência pessoal no sentido de aproximarmos os nossos sentimentos, né, para a compreensão do Evangelho. Então, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo já é como se fosse um véu que desvenda muitas coisas que estão ali no Evangelho. Mas precisamos ir mais além, realmente buscarmos nos familiarizar com cada expressão, porque à medida que a gente compreende, estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente se habilita a estudar outras partes que nesse Kardec não necessariamente se deteve, porque ele precisava fazer uma coisa bem objetiva, e o Evangelho segundo o Espiritismo, com certeza, é o ápice da obra de Kardec, porque a essência do Espiritismo é trazer o Evangelho de Jesus para o nosso entendimento, para que a gente não apenas entenda e faça palestras, que a gente possa entender e viver. E o combate, nesse caso, ao orgulho é a maior cegueira. O orgulho é a maior cegueira que nós temos e precisamos combatê-lo, buscando ser humildes, tentando nos aproximar dos ensinos de Jesus no sentido de entender a essência, né, das suas lições e admitindo que nós possamos estar errados muitas vezes, reconhecendo, né? Agora, é claro que a gente não se transforma de uma hora para outra. A gente sabe que o orgulho, sendo ainda um vício que nós desenvolvemos ao longo das nossas experiências passadas, porque nós fomos criados simples e ignorantes, não fomos criados viciosos. Então, esse sentimento de orgulho, que uns têm mais, outros têm menos, é ainda o que nos incomoda e que nos torna falíveis.
Então, temos em nós séculos. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele nos fala um pouco sobre a tentação e diz assim, ó, contra o nosso anseio de claridade temos milênios de sombra, antepondo-se à mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos que nos comprazíamos no mal. Então, nós alimentamos por muito tempo, né, esse sentimento de orgulho e certamente a gente não vai conseguir eliminá-lo de uma hora para outra. Mas ele aqui ainda diz assim, ó, impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos, se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inertes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, aqui me faz pensar nos muitos atritos que muitas vezes a gente desenvolve com os companheiros de jornada e aonde a gente sabe que a causa principal desses atritos está no nosso orgulho. A gente se exaspera, se deixa, né, indispor, porque a gente acha que o nosso ponto de vista é o certo, quando, na verdade, nós estamos convivendo para compartilhar diferenças, né, e temos que olhar as coisas sempre de vários ângulos. E para encerrarmos o nosso estudo, a nossa reflexão, eu também trouxe ainda no Fonte Viva, no capítulo 73, que se chama Estímulo Fraternal, que ele convida a gente a sermos amorosos com aqueles com quem convivemos. Tentarmos oferecer a eles o melhor de nós. Se em muitos momentos temos quedas e nos deixamos exasperar e oferecemos justamente o mal que está em nós, ele nos incentiva para que a gente tenha um sentimento de fraternidade para com todos aqueles que nos cercam. E diz assim, quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres a fim de improvisar a tua aventura. Todos queremos ser felizes, mas muitas vezes nós somos instrumento de aflição, de infelicidade. Então, se nós trabalharmos no sentido de fazer o outro feliz, ao invés de querer dominarmos todas as situações, a gente vai acabar produzindo felicidade no outro e a felicidade do outro retorna a nós. Então, ele diz, é preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão, cara. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos trabalhar, né, os nossos impulsos, dominando-os, a fim de que a gente possa sentir em Jesus essa luz que veio ao mundo para nos tornar pessoas melhores. E se nós não formos na direção dessa luz, certamente a gente vai acabar se mantendo cegos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare agora e sempre.